Bom dia, meu povo, graça e paz. Tudo bem com vocês? Então, já tem algum tempo que eu tenho desejado começar um novo projeto, né? Fazer um devocional. E eu venho orando ao Senhor e tem um Salmos que fala muito forte ao meu coração, que é o Salmos 37. Então, nós vamos fazer um devocional de 40 dias baseado no Salmos 37. É um salmo que fala muito, sobre sentimentos também, né? Às vezes a gente tem uma vida com o Senhor e nós fazemos tudo corretamente, mas chega um momento que às vezes a gente começa a observar a vida do outro, a gente percebe algumas coisas e essas coisinhas que a gente percebe acaba subindo tanto ao nosso coração que acaba atrapalhando aquilo que a gente tem ou que o Senhor tem, atrasando o plano do Senhor para a nossa vida, né? Então vamos lá ler o versículo 1 do Salmos 37, diz assim, eu vou colocar meus óculos aqui que eu fico melhor. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Sabe, muitas vezes nós sentimos indignação quando vemos as pessoas agindo de maneira errada, de forma deliberada e prosperando, aparentemente, né? Mais rápido do que nós, que julgamos fazer tudo corretamente, que achamos que estamos fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor. E às vezes nem é isso, né? Mas é aquilo que nós julgamos em nosso coração e também às vezes de acordo com aquilo que a gente tem pensado, de acordo com o nosso emocional também. Porque nós, apesar de sermos seres espirituais, mas nós acabamos agindo muitas vezes por emoção, né? E nesse primeiro versículo de Salmos a gente pode tirar um ensinamento valioso, né? Esse sentimento que é inveja, queridos, não existe outro nome para esse sentimento. Então, é inveja mesmo, sabe? A gente às vezes quer inventar um nome mais bonito, um outro termo, menos pesado, mas na verdade é inveja, né? Acaba, além da inveja, traz uma dúvida ao nosso coração de quem o Senhor é, da veracidade ou não do plano dele para a nossa vida, né? E é uma palavra que vai nos alertar, né? A palavra, ela, quando você lê aqui, que a gente não deve se indignar por causa dos malfeitores, nem ter inveja dos que praticam a iniquidade. A gente não tem inveja da iniquidade que o ímpio pratica, mas a gente às vezes tem inveja do resultado do trabalho dele, porque no reino espiritual é claro, o trabalhador é digno do seu salário. Pronto, se ele está trabalhando, ele vai prosperar. Mas a palavra diz que a gente não deve gastar energia com essas coisas, a gente não deve perder tempo com coisas que não servem, né, pra gente. Isso aqui são coisas que as pessoas que ainda não servem ao Senhor, elas estão vivendo. Às vezes ela vive na iniquidade de forma deliberada, vive praticando a injustiça de forma deliberada. Outros praticam a injustiça, praticam a iniquidade porque ainda não tiveram a oportunidade ou até desperdiçaram oportunidades que nós mesmos já tivemos, né? Então a gente precisa mudar o nosso olhar, mudar o nosso coração em relação a isso. Porque o que Deus tem pra você, o que Deus tem pra mim é exclusivo e é seguro, sabe? O plano de Deus, ninguém vai viver por você. Por mais que o ímpio prospere, que outras pessoas estejam avançando, mas o fato deles estarem avançando não quer dizer que você está ficando para trás. Sabe, querido, o fato de ter alguém avançando não quer dizer que você está ficando para trás, sabe? E a gente precisa entender isso. O que Deus tem para mim e para você é exclusivo. A sua história é única, está segura nas mãos do Senhor. Ele cuida de cada detalhe, Ele planeja, Ele executa cada detalhe. Basta que você entre no plano dEle e você decida fazer parte disso. Apenas escolha não se comparar a ninguém. Escolha descansar no cuidado do Senhor. Confia no plano dEle. Confia naquilo que Ele está escrevendo na sua vida. Sabe, não há necessidade de você viver aflito em comparação. A comparação, ela destrói muitas coisas e nos distrai. Enquanto a gente deveria estar andando rumo ao nosso propósito, nós estamos olhando para a vida de alguém que está avançando, às vezes de forma errada, mas está, né? Então a minha oração hoje é para que o Senhor nos livre do sentimento de comparação, nos livre do sentimento de inveja, que é uma obra da carne, sabe? Que não há necessidade, nós não precisamos viver em inveja, nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, né? E que o Senhor, Ele nos ensina, mas que nós possamos estar mais dispostos a aprender mesmo, a descansar nos planos dEle e viver contente com aquilo que Ele tem para nós como propósito, porque a palavra dEle diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e vai acontecer. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você é o melhor, e se a gente se alinhar, colocarmos o nosso olhar no propósito e não nas pessoas, vai acontecer o mais rápido possível. Amém? Fica na paz e até a próxima.